Então, vamos à aula sobre substâncias inorgânicas, a água e os sais minerais, que são componentes que vão formar o corpo dos seres vivos, né? Quando vimos características dos seres vivos, vimos que uma dessas características diz respeito à composição química, ou seja, os elementos químicos, as substâncias químicas que formam o corpo dos seres vivos. Tá? Vimos que as substâncias químicas, tá? Elas são representadas por fórmulas químicas. E nessas fórmulas químicas, né, nós temos uma representação, como aqui a da água, e que vemos que a fórmula dela é H2O, ou seja, ela é formada, a molécula de água, por 3 átomos, sendo 2 do elemento químico hidrogênio ligado a 1 do oxigênio. Tá? Então, esses compostos químicos, como a água, são constituintes da matéria viva. Tá? A água está presente tanto no meio vivo como no meio não vivo. E no meio vivo ela vai ter algumas funções biológicas muito importantes. Não só a água, como também as outras substâncias químicas, né? A água e os sais minerais, a gente vai ver quais são, eles vão fazer parte do grupo de compostos inorgânicos, que são aqueles que não possuem cadeias carbônicas na composição da molécula. Tá? Dentre as outras substâncias que formam o corpo dos seres vivos, nós temos as orgânicas, né, que são as proteínas, carboidratos, lipídios, tá? Que possuem em comum o fato de serem formados por cadeias carbônicas. O que são essas cadeias carbônicas, né? São átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio, principalmente, mas também a outros átomos de outros elementos, como o oxigênio, como o nitrogênio, dentre outros. Tá? E também temos como substâncias orgânicas as vitaminas e os ácidos nucleicos, né? Então, quando a gente está estudando esses compostos químicos, nós estamos estudando-os porque eles possuem funções biológicas muito importantes, ou seja, eles são muito importantes para que a vida possa existir, para que os seres vivos possam existir. E cabe a nós, então, estudar essas funções, compreendê-las, porque elas são importantes para os seres vivos. Tá? Então, a gente inicia falando das substâncias inorgânicas, que são a água e os minerais. Em relação à água, tá, vimos na origem da vida que um dos fatores que possibilitaram o surgimento e a manutenção da vida na Terra é justamente a existência de água líquida, que é um dos principais componentes da biosfera e cobre a maior parte da superfície do planeta. Quando vimos os níveis de organização dos seres vivos, vimos que na biosfera, que é a região da Terra, formada por vários ecossistemas, tá? Esses ecossistemas são habitados por seres vivos das mais variadas formas e tamanhos, ou seja, por uma comunidade, por diferentes espécies de seres vivos, né? E esses seres vivos, apesar de terem muitas diferenças na forma, no tamanho e outras características, né, eles têm em comum a água presente na sua composição. Alguns seres vivos, como as águas vivas, chegam a ter um percentual de 95% de água em seu corpo. Daí porque o nome água viva, ou seja, um animal que o corpo quase todo é só água, por isso que ela é transparente, né? Mas ela também está presente
em outros seres vivos, como certos vegetais, frutas como a melancia e o pepino, que tem 96% de água em sua composição. Não é à toa que esses vegetais são muito indicados para quem faz dieta, né, para hidratar o seu corpo. Ela não está presente a água apenas nas plantas, ela também faz parte do corpo de muitos animais. E é fácil perceber, né, nosso corpo, né, que nós possuímos água, né? A água está presente em nosso sangue, né? Precisamos beber água várias vezes ao dia, ingerimos muitos alimentos que contêm água e expelimos, ou seja, eliminamos do nosso corpo vários tipos de líquidos que possuem água, como o suor, a urina, as lágrimas e etc. Né? Essa água, ela não está distribuída homogeneamente dentro do nosso corpo. Tá? Algumas partes do corpo vão ter um percentual de água maior do que de outras. Tá? O nosso cérebro, por exemplo, tem 75% de água, mas existem órgãos que possuem mais água, como os pulmões e o fígado. O nosso sangue, que ajuda a transportar nutrientes, também possui água, um percentual de 81%. Tá? E os ossos, por sua vez, você repara que o percentual de água deles é menos da metade, ou seja, 40%. Tá? Isso está relacionado à atividade metabólica dos órgãos. O que é atividade metabólica? Ou seja, quanto mais reações químicas forem necessárias para ocorrerem dentro de algum órgão para que ele possa funcionar corretamente, quanto mais energia esse órgão gastar, então mais água ele irá precisar. Tá? Embora a água não seja um combustível, embora a função bioquímica da água não seja de gerar energia, ela é muito importante para os processos metabólicos, para as reações químicas. A água participa de muitas reações químicas fundamentais aos seres vivos. E os ossos, por sua vez, como a função deles está relacionada à sustentação, então seu percentual é de apenas 40%. A água, né, o teor dela, ela varia entre diferentes espécies, né? Você vê aí que o humano adulto tem 65% de água. A água viva é a minhoca, tem um percentual de mais de 80%. Tá? Vimos no slide anterior que a água vai variar de tecido para tecido, de órgão para órgão, do metabolismo, ou seja, quanto maior o metabolismo, maior o teor de água. E vai variar também em indivíduos da mesma espécie, dependendo da idade e do sexo. Quanto mais jovem o organismo, mais água ele precisa. Né? Então, um feto, por exemplo, né, tem um percentual de água de 90%, enquanto que o de um idoso, ela cai para 50%. Tá? Ou seja, quase a metade. Isso quer dizer que, com a medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos precisando cada vez menos de água. E qual a razão para isso? Tá? Quanto mais velho o nosso organismo, menor tende a ser o nosso metabolismo. Então, um idoso gasta muito menos energia do que um feto. Tá? Então, por essa razão, ele precisa ter menos água em seu corpo do que um feto. E a importância biológica da água está relacionada com as suas propriedades químicas e física da molécula. E conhecendo um pouco da química da água, tá? A molécula de água, os átomos de hidrogênio e oxigênio, eles vão se unir através de ligações covalentes, né? Que é um tipo de ligação onde os elétrons do átomo são compartilhados, ou seja, o elétron do hidrogênio vai servir tanto para ele como para o oxigênio e vice-versa. Tá? E outra coisa importante sobre a molécula de água é que a forma angular da sua molécula, né, de 104 graus, né, confere a ela uma série de propriedades
características, como, por exemplo, o seu alto poder de dissolução. Tá? Quando você coloca moléculas polares ou substâncias iônicas, mistura elas à água, ela tende a envolver essas moléculas, como aqui no esquema, tá? Separando-as e impedindo que elas voltem a se unir, né? Essa propriedade é conhecida como solvente universal. Tá? As substâncias que se dissolvem na água, como o cloreto de sódio, sal de cozinha, elas são chamadas de hidrofílicas, ou seja, que gostam de água. E já as que não se dissolvem, como por exemplo o óleo, a gordura, elas são hidrofóbicas, né? Se você pegar e sujar a sua mão de óleo e gordura e tentar lavar só com água, você não vai conseguir, justamente porque a água não dissolve óleo nem gordura, porque são substâncias apolares, ou seja, não são atraídas pelas moléculas de água. Tá? E por essa razão, na natureza é muito difícil nós encontrarmos água pura, tá? Devido à facilidade de outras substâncias de se misturarem ou se dissolverem a ela, como por exemplo a água da chuva, né, que traz várias impurezas do ar nela dissolvidas. Tá? Então a água ela é considerada um solvente universal, porque além de ser muito abundante na Terra, é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Tá? Quanto mais cor, cheiro ou sabor tiver a água, isso quer dizer que mais substâncias dissolvidas você vai encontrar nela. Tá? As substâncias que dissolvem na água, como o sal, são chamadas de soluto, né? E a água, por sua vez, chamada de solvente. Quando você junta os dois, o soluto, né, no caso sal, açúcar e um solvente com a água, você vai ter uma solução. Então, de soluto, substâncias que são dissolvidas, e os solventes são as que se dissolvem. Tá? Então, essa propriedade é fundamental para a vida, uma vez que no sangue, por exemplo, várias substâncias como os sais minerais, as vitaminas e os açúcares são transportadas e dissolvidas na água. Tá? Nas plantas, os minerais dissolvidos na água são levados das raízes até as folhas, assim como o açúcar, né, o alimento da planta que ela produz por fotossíntese, também é transportado e dissolvido em água para todas as partes desse organismo, né? As plantas, ao invés de ter um sangue vermelho, elas possuem uma seiva, né? A seiva bruta e a seiva elaborada, né? Que são soluções, a maior parte são formadas por um solvente, que é a água, tá? E esse transporte ocorre dentro de vasos liberianos e lenhosos, que são, a gente pode comparar eles em função aos vasos sanguíneos do nosso corpo, porque eles vão transportar a água. Tá? E a água vai ser importante para as plantas, entre outras, porque ela participa de inúmeras reações químicas indispensáveis à vida. Tá? Você rega uma planta porque você precisa que ela tenha água para poder fazer fotossíntese, né? A água é um dos reagentes da fotossíntese, e graças à água ela consegue produzir o seu próprio alimento. Então, é um exemplo de reação química que a água participa. Outra propriedade importante da água é o seu alto calor específico. O que significa isso? Que é necessário muito calor, ou seja, muita energia térmica, para levar em apenas 1 grau a temperatura de 1 grama de água, massa de 1 grama de água. Isso é consequência das pontes de hidrogênio, né, que são ligações químicas covalentes que tem entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra. Isso vai manter as moléculas da água unidas e responsáveis por sua grande coesão, ou seja, elas possuem uma integridade que dificilmente é quebrada. E para romper um número suficiente de pontes de hidrogênio que permita uma maior movimentação das moléculas de água, permitindo com que ela mude de estado físico,
a necessidade de uma grande quantidade de calor, né? Uma grande quantidade de energia térmica para as moléculas para poderem se soltar, para poder ser desfeita a ligação química entre elas. Tá? Também a água possui um alto calor de vaporização. Tá? Graças à coesão, né, às pontes de hidrogênio, isso vai fazer com que é preciso de muito calor para que cada molécula se desprenda das demais e passe para o estado gasoso. Tá? Para evaporar, né, a água vai absorver calor das superfícies com as quais está em contato, fazendo com que elas então se resfriem. Tá? Fator conhecido como alto calor latente de vaporização. E por causa disso, né, a evaporação do suor ele vai resfriar as nossas superfícies corporais. Okay. E essas propriedades fazem com que a água atue como um regulador térmico, né? Por essas propriedades, alto calor específico de vaporização, a água tem a capacidade de absorver e conservar calor, né? Durante o dia, a água absorve grande parte do calor e o conserva até a noite. E quando o Sol está iluminando o outro lado do planeta, essa água já começa a devolver, então, o calor absorvido pelo ambiente, ou seja, ela é um mau condutor de calor, né? Ela tende a conservá-lo. Por essa razão, ela atua como um eficiente regulador térmico. Tá? Por isso que em cidades próximas ao litoral, é pequena a diferença entre a temperatura do dia e a noite. E já nas cidades mais distantes, essa diferença ela é bem menor. Tá? E essa propriedade que torna a sudorese, né, ou seja, o ato de suar, um mecanismo importante na manutenção da temperatura corporal, no caso dos que possuem glândulas sudoríparas, como na espécie humana. Quando o dia está muito quente, nós tendemos a suar mais, e quando o suor eliminado evapora, nós liberamos o calor excedente do corpo. Tá? Não necessariamente você tem que estar num dia muito quente, mas também isso vai ocorrer quando você está fazendo uma atividade física intensa, como a dança ou a corrida, por exemplo. Tá? A solidificação da água ela ocorre abaixo de zero, tá? Ou seja, para que ela passe do estado líquido para o sólido, há uma necessidade de grande perda de calor, né? Isso é importante para evitar o congelamento das células e a formação de cristais de gelo que poderia romper as estruturas da célula, ou seja, destruídas. Tá? A coesão da água ela ajuda a atrair as moléculas entre si, né? Explicado isso pelas pontes de hidrogênio, que são ligações químicas altamente resistentes, e a adesão faz com que a água possa atrair moléculas de outras substâncias polares, né? Então isso ajuda a explicar o gato aí molhado, ou porque a gente fica molhado quando a água toca em nosso corpo, graças à adesão das moléculas. Tá? Então é por isso que a água tende a molhar, né? O pelo do cachorro, né? O pelo do cachorro tem moléculas polares e por isso que a água adere a elas e o cachorro fica molhado. Porém, ela não adere a óleos, gorduras e ceras. Então, algumas aves, né, possuem nas suas penas, possuem em seu corpo, na sua pele, as glândulas uropigianas, que secretam gordura, fazendo com que as penas do animal não fiquem molhadas. E isso ajuda o animal a não afundar na água. Tá? Ela não molha as superfícies enceradas porque a água, vimos, ela não consegue dissolver moléculas apolares, também não adere a elas. Tá? A coesão, por sua vez, é uma propriedade decorrente da atração das moléculas de água e as pontes de hidrogênio. Isso resulta numa propriedade chamada de tensão superficial, né? Que resulta da formação de uma película de moléculas de água fortemente aderidas entre si na zona de contato com o ar. Tá? E graças a essa propriedade, né, para que um objeto afunde na água, primeiro ele precisa romper essa superfície de alta tensão entre as moléculas que torna a superfície mais resistente. E essa película
sustenta o peso de insetos e permite que as gotas de água se mantenham sobre a superfície das folhas, né? Então, graças a essa propriedade, faz com que os mosquitos possam pousar na água, colocar seus ovos e dele sair as larvinhas de mosquito. Tá? Então, a água ajuda na reprodução de várias espécies de mosquitos. Okay? E aí, falando dos sais minerais, tá? Que é um outro tipo de substância química, né? A gente viu as funções da água, as propriedades dela. Agora vamos ver os minerais, né? Também são substâncias inorgânicas, ou seja, substâncias que não são produzidas pelos seres vivos, mas que são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Sendo que a falta deles pode trazer muitos problemas à saúde e até mesmo causar a morte. Então a gente vai vendo tabelas onde a gente vai reconhecer um pouco sobre a importância dessas substâncias, suas funções, né, as carências, o que provoca e alimentos onde podemos encontrá-las. Mas antes aqui uma fotozinha mostrando um sintoma de uma doença chamada de bócio, né? Esse inchaço aqui no pescoço dessa pessoa, que se dá devido a um mau funcionamento da glândula tireoide, né? Pela falta de um mineral que é o iodo, ok? Aí você tem um mineral importante para o nosso corpo, que é o cálcio, né? Ele é importante para compor os ossos e os dentes, né? Graças a ele, os ossos são bastante rígidos e duros, assim como os dentes, senão a gente não conseguiria mastigar os alimentos. Também participa da coagulação sanguínea, ou seja, graças a ele nós não perdemos sangue com facilidade do nosso corpo. E também ajuda na contração muscular, ou seja, ele está relacionado ao nosso movimento. Se a gente consegue correr, movimentar a mão, piscar, tudo isso depende dos nossos músculos contraírem. E os músculos contraírem, por sua vez, depende do cálcio. Tá? A sua falta no corpo, ou seja, a sua carência, ela pode provocar deformações ósseas e enfraquecimento dos dentes. E dentre os principais alimentos que contêm cálcio, podemos encontrar vegetais verdes como o brócolis e o espinafre, tá? E o leite e seus derivados, como o queijo e o iogurte, são alimentos ricos em cálcio. Aí você tem o fósforo, também participa da formação de ossos e dentes como o cálcio, porém o fósforo é componente dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA. Sua falta na alimentação no corpo pode fazer com que os ossos fiquem mais fracos, aumentando a probabilidade de uma fratura, né? Se uma pessoa pegar uma queda, pode quebrar um osso, músculos atrofiados, ou seja, não desenvolvidos, raquitismo e alterações nervosas. Dentre os principais alimentos que contêm fósforo, encontramos as carnes, peixes, feijão, ervilha, cereais, leite derivados, queijos e iogurte. Tá? Aí temos o sódio, né, que é importante para o equilíbrio dos líquidos do corpo. A sua falta pode provocar um retardamento na cicatrização de feridas, né, e na recuperação de câimbras, né. Entre os principais alimentos nós encontramos o sal de cozinha, e temos o cloro, que ajuda a manter o equilíbrio também dos líquidos corporais, além de formar o ácido clorídrico, tá? Que ajuda na digestão das proteínas, dos alimentos. Tá? Ele se encontra combinado com sódio no sal de cozinha. Né? Vimos que cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, tá? Vimos na parte da água que ele se dissolve na água. Aí outros minerais, né? O ferro, que é um constituinte da hemoglobina, que é uma proteína do sangue, e também atua na respiração celular. E a falta desse elemento causa anemia, uma doença que a pessoa fica pálida, fraca, sem disposição para o trabalho, para o estudo. A pessoa com anêmica não consegue correr, porque apesar dela respirar, tá, oxigênio, tá, mas devido à falta de ferro, esse oxigênio não é transportado
para o sangue e as células recebem pouco oxigênio. Então a pessoa fica fraca porque as células não conseguem produzir energia suficiente. Entre os principais alimentos nós temos o fígado, a gema de ovo, legumes e vegetais verdes, né? Vimos agora o iodo, né, que pode, a sua falta no corpo, que é um componente de alguns hormônios, tá? A sua falta pode provocar cansaço, obesidade, né, acúmulo de gordura grande no corpo, né? O bócio, né, conhecido como papeira, podemos encontrá-lo nos frutos do mar, no sal iodado, nos peixes e em muitas cidades, né, colocado na água, onde tem estação de tratamento completa, colocado iodo na água. Mas nós podemos ter iodo também para os nossos dentes ao escovarmos o dente, tá bom? Assim como o flúor, tá? Que também é importante na formação de ossos e dentes, ok? Então foram isso que eu tinha que explicar aí sobre os minerais, né? Sobre as substâncias inorgânicas, né? Ok?